E edificante, COFEN se adianta ao Congresso Nacional e entra na ADI 7222 com petição pedindo embargos de declaração ao STF em relação à Lei 14.434 de 2022, a nossa lei do piso salarial da enfermagem. Vem comigo nesse vídeo para a gente descorrer essa informação aí e ver quais os pontos que o COFEN está pedindo para que o STF reveja na sua decisão. Bem-vindo, edificante, esse é prazer uma honra contar com vossa audiência. Eu sou o Jonathan e esse canal é Enfermagem Edificante, canal de inteligência emocional aplicada em enfermagem e piso salarial da enfermagem. E neste vídeo nós vamos falar em relação à petição colocada lá na ADI 7222 pelo COFEN. Exatamente isso, para quem reclamava que o COFEN não tomava atitude nenhuma, tá aí, foi lá e colocou a petição pedindo embargos de declaração ao STF em relação às decisões que foram homologadas na questão do acordo. Então, antes de mais nada, deixa aquele like edificante aqui para que esse vídeo ganhe mais relevância aqui no YouTube. E também te inscreve no canal caso você não seja inscrito. E chega de mais delongas e vamos direto ao assunto. Porque nós vamos falar agora, vamos descorrer essa informação lá que o Conselho de Enfermagem se adiantou em relação ao Congresso Nacional, que inclusive nós ainda estamos esperando que eles vão lá na ADI 7222 e coloquem os embargos de declaração também. Então tá aqui, ó, Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, perante Vossa Excelência, opor embargos de declaração ao acórdão que referendou a revogação parcial da medida cautelar peça 1163 pelas razões que passa a expor. Eu vou colocar alguns pontos aqui, porque o documento, apesar dele ser curto, tem muitas coisas aqui que são muito juridiquês, então não vem ao caso. Mas vamos aqui falar em relação às 44 horas, que começa aqui nesse item 1.5. Para fundamentar a questão atinente à implantação proporcional à carga horária, a decisão embargada baseia-se no comando do inciso 13 do artigo 7º da Constituição, que fixa as cargas horárias máximas diárias e semanais dos trabalhadores. Em suas palavras, o piso corresponde ao valor mínimo a ser pago em função à jornada de trabalho completa, previsto no artigo 7º, inciso 13 da Constituição, podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente em caso de jornada inferior. E aí a gente pula aqui para 1.6. É oportuno pontuar que a conclusão presente do voto conjunto dos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes não distingue as categorias de servidores públicos ou empregados em dissonância com o julgamento plasmado no acórdão, que opõe proporcionalidade em questão apenas aos servidores públicos dos estados, Distrito Federal e município, e respectivas autarquias e fundações. Dessa forma, os presentes embargos de declaração voltam-se contra a parte do acórdão que estabelece o dever de observância à proporcionalidade apenas quando a implantação do piso salarial para os servidores em questão, por sua evidente contradição com o fundamento disposto no voto complementar conjunto para, no ponto, serem atribuídos efeitos modificativos à decisão, reconhecendo-se implantação do piso na forma do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 14.434 de 2022, aquela parte que fala em relação às convenções coletivas e acórdãos. Então, até que esse ponto, o que ele está se dizendo? Que há uma contradição em relação a que foi determinado proporcionalidade na questão da categoria dos públicos, porém isso não foi colocado na questão dos privados. Eles estão colocando esse ponto como uma contradição e por isso pedindo que revejam isso em questão à proporcionalidade e que o piso volte a vigorar aí, sendo a questão do mínimo, sem proporcionalidade de carga horária. Então foi a brecha que a galera do jurídico lá do COFEN achou para poder colocar aí esse questionamento nos embargos declaratórios. E mais aqui para frente, a gente volta aqui no artigo 21, ó, na parte 21, estabelece premissas jurídicas relativas ao pagamento proporcional do piso salarial, conduz necessariamente a sua conclusão equivocada, incidindo em contradição materializada entre o voto complementar apresentado pelo ministro relator em conjunto com o ministro Gilmar Mendes e os termos fixados no acórdão. Por isso, deve ser afastada pelo julgador, segundo dispõe o artigo 1022 do CPC. Vamos aqui então, diante do exposto, desejar
pede o embargante que a contradição ora apontada seja sanada com o necessário reconhecimento do piso salarial como garantia constitucional e sua implantação na forma, aí volta lá a insistir naquela parte, né, do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 14.464 de 2022, excluindo-se a previsão de proporcionalidade salarial prevista no item 2C do acórdão embargado. E aqui a conclusão, né, ante o exposto, requer-se o acolhimento dos presentes embargos para o fim de sanar a contradição acima apontada, fazendo-o com o efeito modificativo do julgado, sem entender cabíveis para que o piso salarial seja respeitado e implantado de forma prevista na Lei nº 14.464. Então, edificantes, o que você acha aí? Finalmente saiu o embargo declaratório do COFEN, aí que o pessoal criticava tanto o COFEN, que parecia que não ia fazer nada, tá aí, colocou os embargos declaratórios lá na ADI 7222 aí, solicitando que volte a valer aquela parte dos acórdãos e convenções coletivas que está, no caso, vetado pelo STF, e também a proporcionalidade das 44 horas aí colocadas pelo voto do Barroso e do Gilmar Mendes na nossa Lei 14.474 de 2022, a lei do piso salarial da enfermagem. Então, edificante, deixa teu comentário aqui, teu comentário importantíssimo, afinal o canal é feito para você. E sempre lembrando, dica de livro edificante na descrição do vídeo aqui. Tá bom, edificantes? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.